Penápolis tem sua fundação em 25 de outubro de 1908, inicialmente com o nome Santa Cruz do Havaiandava. Recebe nome definitivo em 1909, em homenagem ao presidente Afonso Augusto Moreira Pena, falecido na época. Em 16 de dezembro de 1910, Penápolis obtém transferência de subordinação da comarca de São José do Rio Preto para a comarca de Bauru. Penápolis até 1910, dezembro de 1910, era subordinada a São José do Rio Preto. De Penápolis a São José do Rio Preto, eram mais de 100 quilômetros de mata virgem, índio, onça, e transpor o rio, etc. Então, com a passagem da estrada de ferro noroeste do Brasil por Penápolis, essa estrada passou a se transformar numa espécie de uma artéria do progresso. Todas as cidades queriam que a água... E ficou muito mais fácil de Penápolis se locomover para Bauru pela estrada de ferro do que se locomover para Rio Preto através de cavalo, picada e etc. E também existiam outros interesses. Na ocasião, o fundador de Penápolis, que era Manuel Bento da Cruz, ele era político de escola na região. Tanto é verdade que em 1911 ele foi vereador em Bauru, foi subprefeito de Penápolis como vereador. E quando da emancipação em 1913, ele era prefeito de Bauru. Então existia vários interesses para que Penápolis se desgarrasse de São José do Rio Preto e passasse a ficar subordinada à comarca de Bauru. A Penápolis, na ocasião que se emancipou, ele era um enorme município. Ele ia de Araçatuba até Promissão, que era Hector Legru, e do Tietê até no Rio Feio. Somado tudo isso daí, se eu não estou enganado, dava cerca de 60 mil quilômetros quadrados. E São José do Rio Preto não queria perder de jeito nenhum. Tanto é verdade que tiveram a papelada para liberar lá de São José do Rio Preto, teve que ser mandado escondido nos bacheiros de cavalo e etc. Porque a comarca de São José do Rio Preto não queria de maneira nenhuma perder essa vasta área para Bauru. Então, existia uma série de interesses, mas o principal é que o melhor meio de locomoção na época era a estrada de ferro. E para ir de Penápolis a Bauru pela estrada de ferro era um conforto e uma tranquilidade. E para ir de Penápolis a São José do Rio Preto não tinha estrada de ferro, tinha que ser a cavalo, tinha que transpor o Tietê, mata virgem, índio, animais ferozes, maleita, malária. A primeira eleição para vereador em Penápolis ocorreu em 15 de fevereiro de 1914, sendo eleitos José Ignácio da Silva, Rafael Cesário, Domingos Joaquim Pereira e James Mellor. Em segundo turno foram eleitos Francisco Coelho e Orôncio Vaz de Arruda. Os suplentes Joaquim Soares de Oliveira e Adolfo Erte assumiram vaga por períodos significativos. No dia 11 de maio de 1914, Penápolis instala sua primeira Câmara Municipal, na esquina da Avenida Rui Barbosa com a Rua São Francisco, atual Bazar Barateiro. Naquela ocasião, pela década de 10, década de 20, década de 30, não existia eleição para prefeito nem para vice-prefeito. Existia nos municípios eleição apenas e tão somente para vereador. Os vereadores eleitos, normalmente, dentre eles elegiam em primeiro lugar o presidente da Câmara, o vice-presidente da Câmara, o prefeito e o vice-prefeito. Então essas quatro autoridades municipais, via de regra,
eram vereadores, eleitos pelos próprios vereadores. A mulher não votava, o voto era eletizado, nem todos votavam, e a mulher só foi ter voto com a Constituição de 1934, na primeira fase do governo de Getúlio, que ele prometeu, por causa da Revolução Constitucionalista, apesar de ele ter vencido, ele fez a Constituição de 34 e com isso deu o voto à mulher na Constituição de 34. A eleição tinha uma característica muito particular, que era chamada eleição de bico de pena. O eleitor chegava na mesa de votação, onde estava o presidente da mesa, o secretário, apresentava o título de eleitor e tinha que declinar em viva voz o nome do vereador que ele ia votar. Lembro mais uma vez, ele só votava nos municípios, nas eleições municipais, para vereador. Não votava para prefeito, nem a vice-prefeito. Ele declinava o nome do vereador, o secretário anotava no livro o nome que ele queria, ele assinava na frente. Então era o chamado voto de bico de pena. E com isso dava margem de muitas malandragens. Quando eles viam que às vezes os que mandavam na política, o candidato dele não venceu, aquele livro lá sumia e aparecia um outro livro com o nome daquele que eles queriam que vencesse. A Câmara Municipal funcionou na década de 20 em prédio na esquina da Avenida Bento da Cruz com a Rua 15 de Novembro, junto com o Fórum. Em 7 de setembro de 1930, muda-se para prédio próprio na Praça 9 de Julho, junto com a Prefeitura. Em 25 de outubro de 1967, na presidência do vereador Ramalho Franco, inaugura prédio na Rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira. Em 21 de novembro de 1998, sob a liderança do seu presidente Célio de Oliveira, a Câmara Municipal inaugura a moderna sede na Marginal Maria Chica. Entre outros momentos marcantes, a Câmara Municipal de Penápolis tem a morte do vereador Luiz Osório, em 16 de janeiro de 1919, dentro do plenário. Na realidade, ele morreu por uma fatalidade, aquilo que nós chamamos de bala perdida, que na realidade acaba sendo uma bala usada. O que aconteceu? Penápolis foi elevado à comarca em 1918, em junho, por aí. E com isso, ao invés de 6 vereadores, eles passaram a ter 8 vereadores. Fizeram uma eleição e foi eleito o senhor Amadeu Soliani, que é o pai do doutor Enio Soliani, e mais um vereador de Avanhandava, que me foge o nome, que era Miguel Calmon e pertencia a Penápolis, que eu já disse que ia de Araçatuba até Promissão, o município de Penápolis, e do Tietê até o Rio Feio. E no dia 15 de janeiro de 1919, o senhor Amadeu Soliani tinha que ser aprovado, era outra coisa que não tem hoje. Tinha que ser aprovado pelos vereadores se ele podia tomar posse ou não. O que aconteceu? Na votação que fizeram, deu um empate 3-3 para que ele não tomasse posse, porque ele tinha uma doença contagiosa, ele tinha hanseníase. E eles não queriam que ele tomasse posse por esse motivo. Como deu 3-3, o presidente da Câmara, Oronço Vaz de Arruda, marcou uma nova sessão para o dia seguinte, às 16, no dia 16, a meio-dia, 1 hora, 13 horas por aí.
Nesse meio tempo, as correntes a favor e contra agitaram a pequena cidade de Penápolis, que provavelmente não tivesse aí mais do que 2, 3 mil habitantes, pelo menos a sede. E na hora da sessão, estava aquele tumulto. Na hora que o Oronço Vaz de Arruda chamou o Amadeu Solano para tomar posse, começou a balbúrdia. E aquele, pode, não pode, pode, não pode. E isso está nas atas. Não é coisa minha, está na ata. Pode tomar posse, não pode tomar posse. E começou o tumulto, e no meio desse tumulto, ouviu-se tiros. E aí encerrou a sessão, que era o Altino Vaz de Mello, que era o presidente o secretário da... Ah, tá, encerrou, ouviu-se tiros e encerrou a sessão. Aí encontraram, viram que o Luiz Osório tinha sido atingido por um tiro. E morreu porque ele provavelmente estava no lugar errado, na hora errada. Porque se na realidade tivesse que matar alguém, teriam que matar o presidente da Câmara, que era o Oronço Vaz de Arruda, que bateu o pé e queria empossar o Amadeu Solano. A Câmara Municipal de Penápolis, igual às demais do Brasil, fechou por 2 momentos. O fechamento das câmaras, e quando eu falo Câmara, para nós é mais a nossa Câmara Municipal, se deu do final de 30 de outubro de 30 até começo de 36, quando o Getúlio deixou ter uma eleição para vereadores, até final de 37, aí quando foi chegando 38, que ele prometeu fazer a eleição para presidente, governador, ele deu outro golpe, fechou as câmaras todas, até no final da Segunda Guerra, foi 45, que foi a ditadura de Getúlio, foi praticamente de 1930 a 1945. O interregno ali, 36, 37, que ele deixou ter eleição. A primeira vereadora de Penápolis foi Iracema Aimberê de Camargo, eleita em 15 de março de 1936 para a 7ª legislatura. A segunda vereadora, Jacide Camargo Saeg, eleita em 9 de novembro de 1947, é filha da primeira vereadora. Em 15 de novembro de 1976, Penápolis tem a eleição da sua 3ª e 4ª vereadoras, Maria José de Macedo e Nadir Ribeiro Pereira, para a 15ª legislatura. Zezé Macedo foi a única mulher a presidir a Câmara Municipal, biênios 85, 86 e 89 e 90. Eu quero cumprimentar os senhores vereadores pela sessão, como ela está se transcorrendo na noite de hoje, pela harmonia, pelo espírito de solidariedade, porque críticas houveram, né? Críticas aconteceram, mas dentro dos padrões da normalidade, né? Então, eu acho que criticar é um direito de todos nós, e nós temos que aceitar. Agora, nós também temos que ver as ponderações e fazer essas críticas dentro de um critério menos demagógico do que se foi feito até o presente momento. A sessão, eu quero cumprimentar os vereadores pela sessão, da forma como ela está sendo realizada, da forma como os senhores, não é? Os pronunciamentos dos senhores, e talvez, não sei, talvez levado pelo espírito de solidariedade, em consequência até da doença aí do presidente, né? Onde está aí trazendo uma união de todos os brasileiros, num momento tão difícil que realmente a gente precisa se unir. Em outubro de 1996, a eleição de mais 3 vereadoras: Inês dos Santos Domiciano, Márcia Riero Marim e Maria Elizabeth Duarte Albergue. Ana Maria Pesqueiro, eleita suplente, assumiu vaga por breve período na 20ª legislatura, 2001-2004. Em um século de trabalho, a Câmara Municipal registra 260 vereadores, incluindo suplentes que tomaram posse. O vereador com o segundo recorde de mais tempo no primeiro século da Câmara Municipal de Penápolis é Adalgiso do Nascimento Ziza, 26 anos de legislativo. Problema de calçada, o nosso amigo Zé Carlos Altimari
levantou aqui o problema das calçadas. Realmente existe muitas áreas aí de proprietários que têm condições de fazer a calçada do seu terreno, na fachada do seu terreno, porque uma que já existe a pavimentação. Hoje, em contato com o morador da Avenida Circular, vizinho ali do problema das máquinas ali, existem algumas áreas ali que tem terrenos não só abandonados lá com todo o matagal, mas está tendo a falta da construção de calçada. E eu acho que ali é um bairro modelo, um bairro tranquilo e bem estruturado. Eu acho que merecia uma atenção melhor. O vereador com maior tempo é Kemel Raal, 27 anos na Câmara Municipal. O vereador mais votado é Kaique Rossi, 3.770 votos. E o presidente por mais tempo é Célio de Oliveira, 4 mandatos, totalizando 8 anos. Ramalho Franco teve 6 mandatos de presidente, totalizando 5 anos e meio. Faleceu em 1967, enquanto era presidente. A Câmara Municipal de Penápolis já atuou para mais de 4.000 leis municipais. No seu centenário, a Câmara Municipal de Penápolis tem esta composição: vereador Alexandre Gil, vereador Kaique Rossi, vereador Fabinho, vereador Tiquinho, vereador Joaquim da Delegacia, vereador Jonas do Povo, vereador Zeca Monteiro, vereador José Santino, vereador Lucas Casella, vereador Professor Luiz, vereador Nardão Sacomani, vereador Ricardinho Castilho, vereador Dr. Rodolfo,